Você sabia que você pode estar com o corpo cansado, inflamada, com queda de cabelo, alterações no seu humor e até dificuldade para emagrecer, mesmo com todos os seus exames normais? Pois é, esse é um dos maiores erros que eu vejo no consultório. Pessoas que fazem o check-up todo ano e o médico olha o resultado e diz: tá tudo ótimo, mas a paciente continua se sentindo péssima. A verdade é que o exame normal ele não significa saúde. A maioria dos exames de rotina avalia se existe uma doença instalada, não se o seu corpo está equilibrado. E existem 5 exames que, na minha opinião, deveriam ser obrigatórios, justamente porque eles revelam desequilíbrios silenciosos que podem estar drenando a sua energia sem que você perceba. Meu nome é Luciana Lavigne, eu sou médica, eu tenho mestrado em Ciências da Saúde e 2 pós-graduações em Medicina Funcional Integrativa e em Gastroenterologia Funcional e Metabolômica. Vamos começar pelo primeiro, os exames da tireoide. E aqui eu preciso te alertar sobre algo que pouquíssimos médicos explicam. O TSH é o exame mais pedido, mas também um dos mais mal interpretados. Ele mostra apenas o comando do cérebro para a sua tireoide. Ele não mostra o que está acontecendo dentro da célula. É como se fosse o chefe mandando um e-mail para um funcionário, mas sem saber se aquele trabalho ele realmente foi realizado. Então, quando você faz só o TSH, você está vendo apenas aquele comando e não a execução daquela atividade dentro da célula. Por isso é essencial dosar o T4 livre e o T3 livre. O T3 é o hormônio ativo. 90% da tireoide produz ali de T4, só que esse T4 ele tem que ser convertido em T3 para agir na sua célula. Então grava isso, é o T3 que atua dentro da célula, que regula a produção de energia, o funcionamento do intestino, o seu humor e até o crescimento dos fios de cabelo. Muitas mulheres têm TSH normal, um T4 normal, mas tem um T3 baixo e vivem com sintomas de hipotireoidismo de periferia, cansaço, frio, pele seca, queda de cabelos, extremidades geladas, ganho de peso, intestino preso, lentidão mental. É como se o corpo estivesse em câmera lenta. E sabe o que é pior? Essas mulheres muitas vezes escutam que está tudo bem porque o exame do TSH está dentro da referência do laboratório. Só que a referência do laboratório não é sinônimo de referência de saúde. O problema, na verdade, está na conversão do T4 que a tireoide está produzindo em T3 pode não estar convertendo adequadamente. Por quê? Essa conversão do T4 em T3 depende de nutrientes como selênio, zinco, ferro, magnésio. Quando o seu corpo está inflamado, intoxicado ou com carências nutricionais, ele simplesmente não faz essa conversão direito. O TSH está normal, o T4 produzido pela tireoide está lá sendo produzido, mas não é convertido em T3. Por isso você pode ter os exames todos bonitinhos e ainda assim não se sentir bem. O segundo exame que eu considero essencial é a ferritina. A ferritina mede a sua reserva de ferro no corpo. Ao contrário do que muita gente pensa, o ferro livre no sangue, aquele que aparece como ferro sérico no seu exame, ele não é tão útil para entender como o corpo está. O que realmente importa é a ferritina, que é justamente a proteína que armazena o ferro dentro das células. Ela mostra se o corpo ele tem estoque de ferro suficiente para formar energia, para transportar oxigênio, para nutrir os tecidos. O ideal é que a sua ferritina esteja entre 75 e 150. Abaixo de 75, o corpo começa a dar sinais. Sente cansaço, queda de cabelo, unhas fracas, pele sem viço, falta de foco e até palpitação. Então, quando a ferritina está muito alta, acima de 150, aí já pode indicar, olha isso, um quadro de inflamação crônica ou sobrecarga hepática, é um sinal de inflamação no corpo, que também precisa de atenção. E aqui vai um detalhe que pouca gente sabe. O ferro ele é um mineral pró-oxidante. Isso significa que, quando ele está em excesso, ele pode gerar radicais livres e aumentar o estresse oxidativo. Então, suplementar ferro sem necessidade é perigoso, não é para fazer isso. Nós precisamos de equilíbrio na suplementação, nem de menos, nem de mais. É por isso que olhar a ferritina é fundamental. Ela é aquele verdadeiro termômetro da sua reserva de ferro e um dos marcadores mais valiosos da sua vitalidade. Então, não acredite em cansaço sem olhar o exame de ferritina. E se você quiser ter acesso a todas essas informações que eu recomendo aqui para as minhas pacientes, com valores ideais de exames, para vitaminas, para hormônios, para imunidade, avaliar o metabolismo, você vai ter acesso à minha plataforma e a guia de exames laboratoriais com valores ideais. O link vai estar na descrição do vídeo.
Essa é a plataforma Viva Saúde, para você que quer transformar sua saúde, mudando a forma como você vive. Aqui você acha o passo a passo extremamente prático. Primeiro, quando você clica em início, você já tem acesso ao ciclo saúde e desinflamação, com todos os módulos em uma ordem fácil de entender. Primeiro comece aqui, início de tudo, alimentação, rotina, sono, suplementação, mente forte, com aulas extremamente práticas. Você ainda tem aula de tireoide, fígado e intestino e de exames laboratoriais. Mais abaixo, em emagrecimento e metabolismo, você acha o programa Emagrecer Certo, Código da Saciedade, Chá Seca Barriga e Ativação Metabólica, com orientações práticas para você só seguir, para você aplicar e ver o resultado. Em seguida, nós temos intestino, onde nós temos o módulo de desparasitação, tratando a constipação, método livre da candidíase e o cozinha funcional. Você também vai ter acesso à suplementação de A a Z, um curso prático para você só colocar na prática os suplementos no seu dia a dia. Além disso, você tem um curso de exames laboratoriais super completo, com um guia prático para você só colocar o resultado dos seus exames e ver os valores ideais. Quando você clica em Desinflame Já, você tem acesso ao nosso programa de desinflamação com todas as etapas e tudo que você tem que providenciar para só começar a fazer. Se você tiver alguma dúvida, você clica na aula e vai ter uma aba onde vai estar escrito comentários. Você deixa a sua dúvida aí que eu vou te responder. O terceiro exame que eu quero que você entenda é a vitamina D. E sim, eu chamo a vitamina D do hormônio do sol, porque ela é muito mais do que um simples nutriente. A vitamina D atua na regulação de milhares de genes diferentes no corpo. Ela vai influenciar no sistema imunológico, no humor, na cognição, no metabolismo da glicose, na saúde óssea e até na produção de hormônios sexuais. Nós temos milhares de trabalhos falando da importância da vitamina D, do impacto dela no nosso corpo. Hoje, praticamente, ninguém toma sol o suficiente para manter níveis adequados de vitamina D. Nós vivemos dentro de escritórios, passamos o dia com protetor solar e o resultado é uma epidemia silenciosa de deficiência de vitamina D. Então, se você não suplementa, dificilmente você tem valores ideais. Olha, a faixa considerada normal pelos laboratórios costuma ser acima de 30, mas isso aí está longe de ser o ideal. Para você ter uma imunidade, energia e equilíbrio hormonal, a vitamina D ela tem que estar acima de 50, acima de 60. Para a maioria das pessoas, o ideal é entre 60 e 90. Eu vejo pacientes com níveis de vitamina D de 20 ou 25 e uma lista enorme de sintomas. É fadiga, dores musculares, ansiedade, baixa imunidade, dificuldade de concentração. E tudo isso tem uma relação direta com baixo nível de vitamina D e começa a melhorar quando ela começa a subir. A vitamina D, gravem isso, é um verdadeiro regulador do corpo. O quarto exame é a insulina. Talvez a insulina seja o mais ignorado no check-up de rotina. Quase todo mundo fica ali, olhando a glicemia e se estiver normal, acha que está tudo certo. Mas é a insulina em jejum que mostra o sinal mais precoce de resistência à insulina, de alteração no metabolismo. Você pode até ter uma glicemia normal e mesmo assim ter uma insulina alta, o que indica resistência à insulina. O que é que isso significa? Que as suas células não estão mais respondendo bem à insulina. O corpo está precisando produzir cada vez mais insulina para levar aquela glicose, que é o açúcar que está no sangue, para dentro da célula. É como se o corpo estivesse gritando, mas ninguém escutando. Eu não estou mais dando conta de pegar tanta glicose e levar para dentro da célula, porque fica aumentando a quantidade de insulina para dar conta daquela glicose. Quando a insulina está alta, você não consegue emagrecer, por exemplo. O corpo entende que está em modo de armazenamento e não de queima de gordura. Então a insulina alta vai impedir a lipólise, que é a quebra da gordura. Vai estimular o fígado a produzir mais gordura, mais triglicerídeo e aumentar a inflamação. Além disso, vai estar diretamente relacionado ao aumento de fadiga, de cansaço, sonolência, ansiedade, compulsão por doce e envelhecimento precoce. O ideal é que a sua insulina esteja abaixo de 7, que significa que ela está funcionando bem, conseguindo pegar aquele açúcar no sangue e levar para a célula. Não vai ficar com excesso de açúcar no sangue. Cada vez que ela começa a aumentar, mostra que ela não está dando conta de lidar com aquele tanto de açúcar que está sendo jogado na sua corrente sanguínea. Então, insulina acima de 7, sinal de alerta. E outra coisa, um bom médico vai pedir também o HOMA-IR, que é um cálculo que mostra como a glicose e a insulina estão se relacionando. É um exame simples, mas que pode mudar completamente a forma como você entende o seu metabolismo. E o quinto exame, talvez seja o mais negligenciado de todos, é o cortisol salivar. O cortisol é o hormônio do estresse, só que ele também é essencial para a sua sobrevivência.
Quando você acorda de manhã, você tem um pico de cortisol às 7 horas da manhã. Porque sem cortisol você não acorda, você não tem energia, você não reage. O problema é quando esse cortisol fica desregulado. O cortisol venoso, aquele feito no sangue, não é confiável para essa análise, porque ele vai mostrar apenas o momento do dia. Já o cortisol salivar vai permitir avaliar o ritmo do seu eixo hormonal ao longo do dia e é muito mais preciso. Então o ideal é o cortisol matinal coletado em saliva. O ideal é que ele esteja entre 15 e 25. Se tiver numa boa quantidade, num bom valor, a gente vai saber que esse ritmo circadiano está mais regulado. Cortisol abaixo de 15 é um sinal de fadiga adrenal, o corpo está exausto, sem resposta. É nessa fase que muitas mulheres dizem: eu durmo e acordo cansada, eu não tenho mais ânimo para nada, qualquer coisa me irrita, eu tenho vontade de chorar sem motivo. O corpo ele vai entrando naquele modo de economia e tudo desacelera. O metabolismo, a libido, o foco, a digestão. Isso aí são sinais de inflamação crônica. O cortisol baixo, ele é o retrato de um corpo que vem tentando reagir há muito tempo, mas chegou no limite, uma desregulação do ciclo circadiano. E é isso que a gente faz, corrige esse ciclo. Então esses 5 exames são as janelas que nos permitem ver o que realmente está acontecendo dentro do seu corpo. Eles mostram a raiz do problema, não apenas os sintomas. É como olhar o motor por dentro e entender por que aquele carro está falhando, em vez de só trocar o combustível. E o mais bonito é que quando você começa a corrigir as bases, a alimentação, o seu sono, a rotina, a suplementação certa, esses marcadores começam a se reequilibrar naturalmente. A sua energia volta, o sono melhora, a cabeça vai ficando mais leve, o corpo responde, você não fica com dor de cabeça o tempo todo, nem acorda cansado, nem fica estressado o tempo todo, porque a sua relação com o seu corpo tem relação com a sua saúde mental. A gente já conhece a relação do intestino-cérebro. Na verdade, seu corpo precisa que você dê as condições certas. E é isso que eu ensino todos os dias, entender o que o corpo está mostrando e devolver para ele um ambiente certo para ele funcionar. Então, se você vive cansada, irritada, com o intestino preso, dificuldade de concentração, queda de cabelo, TPM, saiba que esses sintomas têm relação entre si. Esses exames aí são um ponto de partida. Eles vão te dar clareza sobre o que precisa ser ajustado para você conseguir o controle da sua saúde de volta. Inclusive, se você quiser ter acesso à lista completa de exames que eu recomendo para as minhas pacientes com valores ideais, inclusive na minha plataforma você vai ter acesso à lista completa de exames que eu recomendo para as minhas pacientes com valores ideais, exames relacionados à imunidade, metabolismo. Lá eu tenho um guia completo que eu explico tudo isso de forma simples. Deixei o link aqui na descrição. Cuide da sua saúde, você tem que se conhecer e quando você começa a entender o que seu corpo está mostrando, você para de se sentir refém dos sintomas e passa a ter um poder de decisão. Eu não tenho dúvidas que o conhecimento é a base da transformação. Ninguém aplica o que não entende.